Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho. Nesta aula, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar o que são normas temporárias ou excepcionais. Nós veremos quais são os objetivos e as medidas propostas no Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, contidos na Medida Provisória 936. Vamos lá? A Medida Provisória 936 ela é de 1º de abril de 2020. Essa medida contém medidas emergenciais para enfrentamento da Covid-19 no Brasil. As principais medidas que estão trazidas nessa medida provisória dizem respeito ao benefício emergencial, à redução proporcional de jornada e de salários e a suspensão temporária de contratos. O artigo 1º diz o seguinte: esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre as medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Então, essa medida provisória ela vem como uma resposta aos empregadores para que eles possam manter os empregos nas suas empresas e para que os trabalhadores mantenham a sua renda, não sejam demitidos, nem tenham seus contratos suspensos sem nenhum tipo de remuneração. Então, a medida provisória veio para isso. E o que é importante a gente determinar, e isso aqui está bem delimitado, essas medidas elas são aplicáveis apenas e tão somente enquanto durar o estado de calamidade pública. Essas regras, então, elas são aplicáveis durante o estado de calamidade. Isso faz delas normas do tipo temporárias ou excepcionais, no direito a gente dá esse nome, e na prática significa que elas não são válidas para sempre, A validade delas, a eficácia delas, na verdade, está bem determinada no tempo. Essas normas vão vigorar e se aplicar aos contratos somente enquanto durar essa crise, enquanto durar o estado de calamidade. A aplicação dessas normas é facultativa. Então, a gente vai ver que os empregadores eles podem aplicar essas normas aos contratos, não sendo obrigados a suspender ou reduzir o contrato de ninguém. O artigo 2º fala o seguinte: fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, e com os seguintes objetivos. Então, aqui a gente tem os objetivos da medida provisória. 1. Preservar o emprego e a renda, obviamente, os trabalhadores têm essa intenção de continuar trabalhando, mantendo seu emprego e renda. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, então manter as empresas em atividade quando possível, ou manter as empresas saudáveis, financeiramente saudáveis, para que possam continuar existindo no futuro, resistam a essa crise. E o terceiro é reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. A gente sabe que uma sociedade é uma cadeia, e são muitas relações. Então, o dinheiro circula, há muitas trocas, Então, quando você preserva um emprego, a consequência disso para a sociedade é enorme, Porque essa pessoa que teve sua renda mantida, ela vai continuar honrando, outros compromissos financeiros com uma série de outras pessoas e empresas, Então, preservando um emprego, a gente acaba tendo uma consequência positiva muito grande sobre o restante da sociedade. E as medidas propostas pela medida provisória 936 são o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que a gente chama de bem. O bem ele é pago pelo governo, processado pelo governo, pago pelo governo. E também a gente tem outras duas alternativas que quem vai lançar mão são os empregadores, quando propuserem aos seus empregados alguns acordos. E os acordos possíveis são de redução proporcional de jornadas e salários e também a suspensão temporária de contrato de trabalho. O empregador pode utilizar qualquer uma dessas duas alternativas, como também pode utilizar outros institutos, de que são exemplos aqueles veiculados lá na medida 927, teletrabalho, banco de horas, férias. O parágrafo único do artigo 3º restringe a aplicação da medida provisória 936
Às empresas, né, aos particulares, não se aplica, né, considerando os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, não se aplica nem para órgãos da administração direta, seriam as secretarias de saúde, segurança pública, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Social, né, não se aplicam à administração direta, nem à administração indireta, autarquias, fundações, né, e ele até inclui aqui as subsidiárias das empresas públicas e sociedades de economia mista, né. Então, a gente pensa, por exemplo, em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, essas empresas estaduais ou municipais de energia, água, em tese não se aplica, tá? Então, sendo órgão da administração pública direta ou indireta, não se aplica a medida provisória a esses contratos. E também o artigo 4º fala que compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, editando, né, para isso, normas complementares necessárias à sua execução. Até esse momento, e esse vídeo está sendo gravado no início de maio de 2020, até esse momento nós temos uma portaria muito importante, que é a 10486, e essa portaria trata do processamento e do pagamento do benefício emergencial. Então, o Ministério da Economia vai, durante a crise, né, vai soltar várias portarias, vários tipos de regulamentos para que a sociedade vá se comportando, e a autorização para o Ministério da Economia fazer isso parte aqui do artigo 4º. Então, nessa aula nós vimos, né, que as medidas previstas na 936, elas são medidas temporárias, né, excepcionais, e essas medidas são o pagamento do benefício emergencial pelo governo e a possibilidade das empresas reduzirem salários, né, mediante redução de jornada, ou suspenderem temporariamente os contratos. A gente vai ter vídeos aqui no canal da ENIT exatamente sobre redução, suspensão e o benefício emergencial, além de outros assuntos. Fica ligado então aqui no canal da ENIT para mais vídeos sobre as medidas provisórias e outras alternativas trabalhistas durante a crise Covid-19. Muito obrigada, tchau, tchau!